Olá, hoje nossa live vai ser sobre protagonismo feminino. E para falar sobre protagonismo feminino, eu acho que foi o que mais se falou nessa última semana, né, por conta do Dia Internacional da Mulher. E eu quero trabalhar de uma forma diferente, eu quero falar sobre o que realmente nós buscamos e o que cada mulher busca e como ela busca. Oi Dani, bem-vinda, que bom ter alguém para participar da live. Oi Ana, bem-vinda. Tá. Hoje, como eu estava falando, nós vamos falar sobre a questão do feminino. E uma das coisas que eu fiquei pensando, porque todos nós estamos falando sobre o empoderamento, tá, da mulher, e quando nós falamos que a mulher ela precisa ocupar papéis importantes, ela supera a limitação imposta pela sociedade, e é isso que dá para ela esse papel, esse nome de ser protagonista de algo ou da própria vida. Boa tarde. Olá, tudo bom? Agora eu já sei quem é você, Sérgio. Tudo bom, Conforto? Seja bem-vindo. E eu pensei em começarmos a falar sobre protagonismo contando uma lenda da Távola Redonda, tá? Uma lenda que fala sobre o papel da mulher e a importância dessa mulher de poder fazer suas próprias escolhas. Tá, então essa lenda, oi Nina, bem-vinda. Então quando nós falamos, óbvio que quando nós falamos de uma lenda, nós estamos dizendo que uma lenda, as lendas da Távola Redonda, elas têm muitas versões. Por exemplo, eu já li essa lenda na forma de um romance há alguns anos atrás. Infelizmente, eu não me recordo do autor, mas ele fez um romance de quase 200 páginas sobre essa lenda e eu vou resumi-la para vocês, para que a gente possa, em cima disso, entender qual é realmente o empoderamento da mulher. Porque, na verdade, olá, bem-vinda! Então vamos começar. Essa lenda, ela conta, na verdade ela é conhecida como o desafio do rei Arthur e a bruxa. Tá, em alguns casos, ou então em outras a lenda ela vem como o casamento de Sir Galahad. Tá? Então vamos entender um pouco, vamos entender essa lenda e por que eu estou trazendo ela no momento onde nós estamos falando sobre protagonismo feminino. Tá? Então conta a lenda que o rei Arthur, tá, ele caçava pelas florestas da sua vizinhança e estava lá ele caçando e de repente ele viu um cervo e ele atirou e matou o cervo e ele se sentiu extremamente feliz. Imagina, ele conseguiu caçar um cervo, ele fez, mesmo ele sendo um rei e não mais um dos seus guerreiros. E quando o cervo caiu, ele foi encontrado por um desafeto dele, o Sir Gromer Somersoren. Tá? Esse cavaleiro, ele e o Arthur, eles tinham uma contenda, eles tinham uma dificuldade, porque em um determinado momento o rei Arthur venceu, tá, o Sir Gromer. E nesse momento em que o rei Arthur estava caçando, ele estava caçando aonde? Ele estava caçando na floresta que pertencia ao Sir Gromer. E o Sir Gromer disse, bom, você entrou na minha floresta, você caçou o meu corvo, então dessa vez eu não vou lhe poupar. E o rei Arthur, como estava caçando, ele estava desprovido das suas armas. E ele chegou para o Sir Gromer e disse, olha, como cavaleiro, vamos lá, nós temos uma regra, uma ética. Você não pode me atacar e me matar se eu estou desarmado. E aí, ele olhou e disse assim para o rei, você tem razão, como cavaleiro, então eu vou te lançar um desafio. Eu vou te dar 1 ano para que você descubra para mim, tá? Para que você cumpra uma tarefa e você cumpra esse desafio. Se daqui a 1 ano você não tiver descoberto esse desafio, você não tiver,
tá? Literalmente cumprido esse desafio, aí realmente, nesse momento eu vou te matar. Ou seja, você vai ser um homem morto. E ele olhou e falou, tá, eu aceito o desafio. Qual é o teu desafio? Ele falou, então, o desafio é, você vai ter que me dizer daqui um ano, você vai ter que me responder uma pergunta. O que realmente toda mulher quer? O que todas as mulheres querem? Tá? O que, quando você pensa em uma mulher, em todas as mulheres do seu reino, o que toda mulher quer para sua vida? E óbvio, né? O que acontece? O rei Arthur, ele deu sua palavra de que ele cumpriria a tarefa e ele voltou para a companhia dos seus cavaleiros e contou o que tinha ocorrido. E todos os cavaleiros começaram a chamar os magos, os adivinhos, e todos eles rodaram o reino da Britânia, onde se localizava Camelot. Exatamente, conforto, coitado do Arthur. E eles perguntaram para muitas pessoas, tá? E fizeram pesquisa, fizeram adivinhações, tentaram de todas as formas, tá? Descobrir o que tinha acontecido. Por quê? O que cada mulher queria? Como é que eles poderiam saber? O problema é que conforme eles começaram a fazer essa pesquisa, a questionar, a perguntar, cada mulher dizia que queria uma coisa, tá? Cada mulher, uma mulher dizia, o que eu realmente quero? Eu quero ser mãe. O maior desejo de uma mulher, o meu maior desejo é ser bonita. É ter um bom marido. Ser reconhecida. Eu quero ser magra. E cada mulher, ao seu jeito, ela dizia que queria ter uma coisa diferente. E eles fizeram 4, 5 livros com resposta das mulheres, mas nenhuma resposta era igual à outra. E novamente eles voltaram para o mesmo problema, o que realmente toda mulher quer. E eles não conseguiram encontrar uma resposta que sintetizasse o desejo de todas as mulheres do reino. Imagina todas as mulheres do mundo. Então, se eles perguntassem, quanto mais mulheres eles questionavam, mais respostas eles tinham. E aí chegou-se ao final de um ano. E lá foi e quando estava praticamente próximo de chegar um ano do fim, né, do prazo colocado, e como o cavaleiro ele tem uma ética, ele tem uma honra, ele não precisa fazer um acordo por escrito. O que ocorreu nesse momento? Nesse momento onde estava todo mundo desesperado, sem saber como iria resolver aquilo. Estavam eles lá desesperados e de repente dizem para o Arthur que existe uma bruxa, mas ela é muito perigosa, tá? E ela é, olá Cacá, bem-vinda, e ela é uma bruxa terrível, mas ela talvez, somente ela, tenha a resposta que ele procura. E aí, o seu sobrinho, um dos seus mais nobres cavaleiros, que era o Gawain, ele falou, não, eu vou procurar. Olá, Éder, bem-vindo. E foi junto com o rei Arthur procurar essa bruxa. E ele entrou na floresta, entrou dentro lá de uma montanha, foi lá no fundo do fundo, encontrou uma mulher que era horrorosa. Era uma mulher feia, era literalmente uma bruxa. E ela disse para ele, eu tenho a resposta que você procura. Mas, para que eu te dê a resposta, você precisa me fazer uma promessa. Você vai ter que realizar o meu sonho. Olá, Ana Lu, bem-vinda. O meu sonho é me casar com um cavaleiro da Távola Redonda. E ele olhou e disse, meu Deus, como é que eu posso pedir
tá? Para um dos meus cavaleiros casar com essa mulher. Essa mulher que o cheiro é horrível, que os dentes são horríveis, a aparência é horrível. Como eu posso pedir para qualquer um dos meus jovens cavaleiros se colocar à disposição para se casar com essa mulher? E o Arthur, ele ficou pensando e ele falou, gente, mas como é que eu vou fazer isso? Mas ela ainda tinha um pedido a mais, não era qualquer cavaleiro com quem ela queria se casar. Ela queria se casar com o sobrinho do rei Arthur. E ele falou, gente, como é que eu vou convencer o meu sobrinho a se casar com essa mulher? E ele saiu de lá, chegou para o sobrinho dele, reuniu todos os cavaleiros. Oi, Thaís, bem-vinda. E disse, nós temos um problema e eu vou aceitar a resposta de vocês. E principalmente do meu sobrinho. Se a resposta for não, porque eu não posso exigir isso de nenhum de vocês, quanto mais do meu sobrinho, de que se case com essa mulher, com essa bruxa. Porque como eu vou exigir que qualquer homem aqui se case e eu vou aceitar o meu destino de morrer pelas mãos do Sir Gromer, porque eu não consegui a resposta. E o sobrinho dele olhou para ele, viu o sofrimento dele ao imaginar esse casamento, viu o sofrimento dos cavaleiros por perderem o seu amado rei e disse, não tem problema, eu vou me casar com ela. E ele decide se casar. E aí o Arthur vai com ele até a bruxa e a bruxa diz para ele qual é a resposta. Tá? E ele chega, um ano depois, no mesmo local, na mesma floresta, se encontra com o Sir Gromer e diz, eu sei a resposta que você tanto procura. A resposta é, toda mulher quer ser dona de si. Toda mulher quer fazer as suas escolhas por si. E ele diz para ele, como você descobriu essa resposta? E ele diz, eu realmente fui atrás da bruxa. Eu fui atrás da única mulher que poderia me dar essa resposta. Porque todas as mulheres que eu pesquisei, todas as mulheres com quem eu conversei, todas me davam uma resposta diferente. E o que eu poderia fazer a não ser buscar alguém que pudesse realmente me ajudar, me dando uma resposta clara sobre uma pergunta que na verdade é tão difícil. E aí, com isso, o Arthur sobreviveu e o seu sobrinho, como um nobre cavaleiro, foi cumprir a parte que lhe cabia, casar-se com a bruxa. E chegando lá, ele foi buscá-la e ele chegou, ele a levou até o reino, ele foi buscar onde ela estava e foi levá-la até o reino. E conforme ele a pegou e colocou no seu cavalo e a levou por onde ele passava, todos começaram a xingar a bruxa, a dizer que ela era horrível. E ele, como um nobre, ele descia do cavalo e dizia, essa mulher vai ser a minha esposa. Se alguém tiver algo a dizer, eu vou enfrentar. E todos os homens olhavam e diziam, pobre Gawain. Ele vai ser obrigado a se casar com a mulher mais terrível, mais feia, mais horrorosa de todo o reino. Que destino horroroso! E ele a levou até o reino, e quando ele chegou no reino e todos os cavaleiros e suas damas viram aquela mulher, eles falaram, meu Deus, como ele vai suportar? E ele galantemente, como um nobre, a tratou como se ela fosse a mais linda donzela. Apesar do cheiro dela, apesar dos odores que ela exalava, apesar da aparência horrorosa, ele cumpriu seu papel de cavaleiro. E ele fez um grande casamento. E todos, ao assistirem aquele casamento, inclusive o seu tio, olhavam e diziam, o que será do meu pobre sobrinho? Um homem tão lindo, tão inteligente, que destino, o que o destino assim reserva para ele? E ele se casou.
e ele foi para sua lua de mel. E ao chegar na lua de mel, ele olhou, viu a bruxa e ele pensou: bom, pelo meu tio, pelo meu reino, por tudo, eu vou continuar sendo um cavaleiro. E ela virou-se para ele e disse para ele: vire-se que eu preciso me trocar. E ele, como todo bom cavaleiro, falou assim: como minha esposa, você pode me pedir o que você quiser. E quando ele se virou, em lugar da bruxa estava uma mulher belíssima, a mulher mais linda que ele já tinha visto na vida dele, a mulher mais incrível, mais bonita, mais fantástica. E naquele momento ele falou: gente, ele olhou para ela e falou assim: desculpa, mas cadê a minha esposa? Porque você não é a minha esposa. E ela disse para ele: eu fui enfeitiçada e eu só posso ficar nessa forma, que é a minha forma verdadeira, por 12 horas todos os dias. Então você vai ter o direito de fazer uma escolha. Você pode me ter assim durante a noite, suas noites serão incríveis, maravilhosas comigo. E durante o dia as pessoas vão ter dó, você vai ser motivo de chacota. Você vai ser motivo das pessoas olharem e dizerem: pobre do sobrinho do rei Arthur, que tem uma mulher tão horrorosa. Ou você pode escolher que durante o dia eu seja essa mulher e todos os homens e mulheres do reino vão te invejar. Mas durante a noite você vai ter que viver com o meu lado bruxa, o meu pior lado, a minha pior aparência. E ele pensou, e ele disse para ela: você é minha esposa. A partir do momento que eu aceitei me casar com você e você se tornou a minha esposa, você adquiriu o direito de fazer as suas próprias escolhas. Então quem vai escolher quando você vai ser essa mulher linda e maravilhosa que você é, vai ser você, não vai ser eu. Você vai escolher o que é melhor para nós, para você e para mim. Essa é uma escolha que eu não posso tomar por você. E naquele momento ela olhou para ele e ela disse: já que você me permitiu fazer aquilo que seu rei foi incapaz de entender, que o que toda mulher quer é ser dona do seu próprio destino, é ser dona de si própria, eu escolho que a partir de agora eu vou ser essa linda mulher, tanto de dia quanto de noite. Ele olhou para ela e falou: mas espera aí, você não me disse que você estava enfeitiçada? Ela disse sim, até que um homem me acolhesse, me aceitasse como eu sou e me desse o direito de fazer minhas próprias escolhas. E com isso, ela se tornou a princesa, a mulher linda, maravilhosa. E no dia seguinte, Gawain permanecia no seu leito. Arthur, os cavaleiros, desesperados, não sabendo se aquela mulher tinha matado o sobrinho, bateram na porta, quase arrebentaram a porta, querendo que ele abrisse. E quando ele abriu, olá, bem-vindo. Quando ele abriu, ele abriu a porta e disse: mas o que aconteceu? Atordoado pelo sono. E o tio olhou para ele e disse: como assim o que aconteceu? O que ela fez? Por que você ainda estava dormindo? E ele pediu para o tio um momento e foi lá e trouxe a esposa e disse: essa é minha esposa. E quando todos olharam e viram aquela mulher tão linda, tão incrível, todos ficaram chocados. Porque como aquela mulher tão horrível, tão mal cheirosa, tão horrorosa, tinha se transformado naquela linda donzela. E ela olhou para todos e disse: porque a partir do momento que ele aceitou que eu tinha total condições de fazer as escolhas para nós dois, mas principalmente a partir do momento que ele me amou o suficiente para permitir que eu fosse dona do meu destino,
eu pude quebrar o feitiço que me mantinha presa àquele corpo. Ou seja, não é isso que é ser protagonista da sua própria história? Não é você escolher o que você quer para a sua vida? Como vocês sabem, eu assisto muito pouco TV, né? Eu até comento, eu assisto muitos filmes, eu sou assim, fã da Netflix. Fã. E atualmente, ou dos canais pagos, né? Eu vi uma frase que eu adorei. Lugar de mulher é aonde ela quiser. Aonde ela possa ser protagonista da sua própria vida. Porque eu vi muitas palestras, eu vi muitas coisas, eu vi lives, eu vi palestras, li alguns artigos das pessoas falando do protagonismo feminino, de mulheres que se destacaram, de mulheres que fizeram isso, fizeram aquilo. E eu acho super importante, tá super importante. Mas eu acho que o maior protagonismo é aquele que nós fazemos na nossa vida. Para que eu seja uma protagonista, eu tenho homens e mulheres atrás de mim, me permitindo, me levando a ser uma protagonista e fazer diferença na vida do outro. Mas na vida de uma mulher, e como mulher, eu posso dizer isso e acredito que todas também, qual é o maior protagonismo que nós temos? É dentro da nossa própria casa. É quando nós somos respeitadas, honradas e aceitas como nós somos. Quando nós podemos escolher ser a protagonista que nós quisermos. Seja trabalhando fora, seja tendo filhos, não tendo filhos. Seja sendo a matriarca da família ou sendo simplesmente uma tia solteira que dá suporte para a família. Não importa. Mas quando uma mulher tem um parceiro, ela espera ser protagonista na vida desse homem. Ela espera fazer a diferença na vida dele. E como é que ela espera fazer isso? Sendo aceita, honrada e amada. Que é exatamente o que esse conto nos fala. Da aceitação ilimitada de quem nós somos. A Thaís diz, que história mais linda. Eu acho muito linda e tem um artigo que foram escritos sobre a parte mitológica dessa história por duas psicólogas que elas fazem uma análise incrível. Tá, a Ana tá me dizendo, até me emocionei de tão maravilhosa a história. Olha que eu tentei resumir porque vocês sabem que o nosso tempo é muito curto. E falar de protagonismo e começar de uma forma tão diferente, porque eu queria que vocês entendessem o meu olhar sobre o protagonismo feminino, tá? Porque eu poderia trazer aqui diversas mulheres que eu conheço e que eu considero que são verdadeiras, assim, mulheres fantásticas que mudam a vida de muita gente. Mas eu queria que vocês entendessem que, na verdade, quando nós falamos do protagonismo feminino, o primeiro passo começa nas escolhas que nós fazemos. A Thaís diz, quando uma mulher viver de verdade, todos em volta vivem de verdade também, não é? Sim, Thaís. Por quê? Porque nesse momento existe algo que eu estudo muito e que quem me conhece mais próximo sabe disso, que dentro da Cabala, né, e de outras linhas esotéricas, filosóficas e espirituais, dizem que a mulher, ela leva a luz ao masculino. A mulher é o ser que, quando ela está inteira, quando ela está completa, ela leva a luz. Tá? Porque nós somos o único ser que produzimos luz. E o homem, ele tem a capacidade da realização. Então, a realização sem a luz é algo morto. E a luz sem realização também não. Nós somos complementares. Então, se nós não estamos inteiras, nós não somos meia... Eu não sou uma panela sem tampa. Eu sou uma panela com tampa, buscando uma outra panela com tampa. Eu não sou uma pessoa pela metade, eu sou uma pessoa inteira. E quanto mais inteira eu estou, mais completa eu estou, melhor são as minhas relações e mais eu influencio o meu meio. Isso é uma realidade. Olá, Cláudia. Bem-vinda. Então, isso daí faz toda a diferença. Então, quando nós falamos em protagonismo, nós precisamos entender o que exatamente nós estamos falando. Por exemplo, eu conheço mulheres incríveis,
Por exemplo, eu tenho uma amiga, a Lígia, que ela é CEO do Grupo Liz, que ela trabalha para fazer uma mudança na vida de milhões de pessoas através da criação de roupas mais confortáveis. Ela tem mais de 300 funcionárias mulheres que vivem porque trabalham na empresa e produzem peças incríveis. Essa mulher, ela é a protagonista na vida de muitas outras mulheres. Tá? Eu tenho uma cliente minha, a Roseli Tardelli, que mudou o meu conceito, a minha concepção do que era a parada gay. Tá? Porque para mim a parada gay sempre foi, vamos para a parada gay. Não, a parada gay para ela fazia um camarote e ela recolhia a cada parada em torno de 1 milhão a 2 milhões de alimentos que ela mantinha e ajudava a sustentar mais de 20 ONGs de pessoas com HIV durante o ano. Então, quando eu comecei a entender, essa mulher, ela influencia a vida de muitas pessoas. Tá? Homens e mulheres, ela trabalha aí num processo de luta, não contra o HIV, na minha opinião, mas para dar suporte para quem tem HIV, para dar informação, para ajudar. Durante esse período de pandemia, quantas vezes ela não me disse que estava fazendo projetos para conseguir cestas básicas para pessoas que não tinham alimento, não tinham condições de terem comida na mesa. Ou seja, essa mulher para mim é uma super protagonista. Quando eu penso, tá, em algumas freiras que fizeram a diferença no planeta, tá? Madre Teresa de Calcutá e outras. Gente, tem tantas pessoas para nós nos inspirarmos, mas o mais importante é que nós possamos nos inspirar nas pessoas que estão ao nosso redor e nós possamos ser protagonistas. Para sermos protagonistas, nós precisamos estar inteira, nós precisamos ser aceitas. E muitas vezes nós achamos, mas o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Todas nós temos voz, tá? Então, eu acho que olhar para dentro de nós, encontrar a nossa heroína interna, a nossa deusa que luta, que sabe lutar para viver todas as nossas deusas, lutar para sermos o mais inteira possível, lutarmos para estar inteira nas relações. Eu acho que isso faz toda a diferença. Óbvio que, como muitas pessoas, eu gostaria de ser uma pessoa que fizesse a diferença na vida de milhões de pessoas. Mas eu já entendi que se eu fizer a diferença na vida de uma pessoa, eu estou fazendo a mudança na vida de uma. E isso a longo prazo pode ser de uma geração inteira. A Cláudia falou, a Luciana disse o seguinte: ao contar a história te senti emocionada, Regina, pareceu uma realidade. Eu gosto muito dessa história, Luciana. Eu, assim, desde a primeira vez que eu li, eu amei. E na verdade eu li numa outra versão, né? Que na versão que eu li a primeira vez, aí eu até fui procurar mais sobre isso. O rei Arthur matava um servo, e esse servo estava no lugar, na floresta que era dessa bruxa. E ela diz que se ele não encontrar a resposta, ele vai ter que dar o Lancelot, que era o pai do Gawain, como o marido dela, né? Para ser marido dela, ou ela mataria o rei Arthur. E aí desenrola toda essa história e no final ela se torna uma das mulheres mais incríveis da corte. Mas na verdade o que transformou isso foi o fato da aceitação incondicional. Então para mim ela é uma realidade. Quando um homem chega numa terapia e me diz que a mulher ela não é boa, que ela é isso, meu coração fica muito triste. Por que então a minha primeira pergunta é: por que você está com essa mulher se você não consegue amá-la, reconhecê-la e honrá-la? Separe-se. Por que você vai ficar com alguém que você vai destruir com as suas palavras? E o mesmo eu digo para uma mulher, quando ela não consegue olhar para o homem que ela está com orgulho, com honra, com amor. Porque eu acho que nós somos seres inteiros, e homens e mulheres, nós precisamos ser aceitos incondicionalmente. Isso não significa que eu aceito o mau comportamento. Vamos deixar isso muito claro, tá? Significa que eu acho que nós podemos olhar o lado bom do outro e dar suporte para ele melhorar. Então, para mim, isso não é uma realidade, mas é uma lenda que me toca muito.
Olá, Mayara, bem-vinda. A Thaís está falando, você fez a diferença na minha história, Rê. Que bom, eu fico muito feliz, Thaís. Você sabe que eu gosto muito de você. E saber que hoje você vive a sua Deméter, o seu lado mãe, a sua Hera, o seu lado esposo, a sua Atena, o seu lado inteligente. Eu te considero uma mulher super inteligente. Para mim, é viver o meu protagonismo e permitir que o outro viva o dele. Tá? Principalmente quando eu sei que isso faz a diferença na vida da pessoa. E meu coração, assim, isso para mim não tem preço. Bom, nós estamos falando de protagonismo, certo? Então, cada uma de nós temos aquilo que nós vivemos como protagonismo pequenininho ou muito grande. E eu separei uma outra história, só que agora é uma comédia. Tá? Quem gosta de histórias gregas vai gostar muito dessa. Tá? Ela, na verdade, é uma peça. Tá? Na verdade, assim, dizem, né, que essa peça é uma comédia Lisístrata. Ela é uma comédia de Aristófanes e ela foi encenada e escrita na Atena clássica, ou seja, em 411 a.C. Olha que interessante. Provavelmente nas Lenéias, um dos festivais anuais atenienses sagrados, em homenagem ao deus Dionísio, o deus do vinho, o Deus, sabe, que gostava de trazer a festa e a celebração. Nessas festas, além dos rituais de homenagem a Dionísio, havia também dias reservados para as competições de tragédias e comédias. As obras teatrais eram apresentadas ao público e havia uma votação para saber qual era a preferida. A peça Lisístrata é um relato cômico sobre as mulheres gregas liderada por Lisístrata, uma personagem feminina de caráter forte. Essas mulheres fartas da guerra entre Atenas e Esparta trancam-se num templo e decidem por votação deflagrar uma greve sexual para forçar uma negociação de paz. Uma estratégia ousada para acabar com a guerra do Peloponeso, mas que, no entanto, provoca uma batalha entre os sexos. Segundo Aristófanes, em sua obra Lisístrata, a peça é considerada notável por fazer uma exposição extemporânea das relações sexuais numa sociedade dominada pelos homens. As comédias não eram apenas engraçadas na Grécia Antiga. O teatro grego era uma forma de entretenimento extremamente popular, porque ele abordava questões políticas relevantes e fazia grandes críticas à sociedade. E é interessante porque nessa peça, o que acontece? As mulheres, elas chegam um momento, todas as mulheres, a guerra do Peloponeso durou muitos anos, e chega um momento que elas falam, não dá mais, nós não aguentamos mais estar em guerra. Então o que elas fazem? Elas se reúnem e elas vão até as mulheres de Atenas e elas chamam as mulheres de Esparta e dizem, todas as mulheres honestas, casadas, como se dizia na época, e as que eram as mulheres do prazer. E elas dizem, nós vamos fazer um acordo. A partir de agora, ninguém mais transa enquanto não houver um tratado de paz. E na peça, o que ocorre? Passa-se 1 mês, 2 meses, chega um momento que a paz forçosamente chega. Por quê? Porque as pessoas não aguentam viver aquela situação de não ter uma vida afetiva sexual. Então, vocês veem, né? Numa peça escrita, possivelmente 411 a.C., já falava sobre o protagonismo da mulher, a importância da mulher. E quando a mulher queria, como ela conseguia negociar, conseguia se colocar, conseguia chegar no que ela queria. E de novo nós estamos falando sobre o quê? Sobre o poder feminino. Ou seja, desde tempos imemoriais, a mulher sempre teve todo o poder dentro dela. Ela sempre pôde vivenciar todas as suas deusas. Olá, Naila, bem-vinda. Mas o que aconteceu? Por conta de política, por conta da questão religiosa, muitos desses aspectos, eles foram coibidos, proibidos.
E somente, praticamente, a partir de 1950, é que a mulher começa, 1960, ela começa a retomar o seu poder. E a partir daí nós conseguimos ter, mais mulheres atuando e sendo protagonistas da história e da vida de muitas outras mulheres e homens. Então, é muito interessante nós percebermos que a mulher, ela sempre teve todas as possibilidades. Aquela história de lugar da mulher é onde ela quiser. Mas somente agora, graças a diversas mulheres que lutaram, que se colocaram à frente, mulheres que lutaram como guerreiras, aí temos Joana d'Arc, temos a própria Madre Teresa, que mudou a história da Índia e que transformou a sua própria ordem religiosa na maior ordem do mundo. Eu não sabia disso, mas a ordem da Madre Teresa foi a ordem que mais recebia mulheres para se tornarem freiras. Por quê? Por causa do que ela criou como objetivo de vida. Então, olha que interessante. Mas nós temos poucas mulheres? Não, nós temos muitas. Só que são mulheres que nem sempre vão estar na TV, nem sempre vão estar dando live, nem sempre são mulheres que nós vamos estar falando delas ou considerando elas como protagonistas famosas. Mas sem essas mulheres, nenhuma de nós estaríamos aqui. Vocês já pararam para pensar nisso? Cada vez que uma mulher, ela se torna uma mulher que faz uma mudança na vida de milhões de pessoas, quantas mulheres estão por trás dessa mulher? E é sobre essa mulher que não aparece que eu quero que vocês pensem. Quem são as mulheres da vida de vocês que não aparecem, mas que fazem vocês serem as protagonistas que vocês são? Quem são as mulheres que fizeram a diferença na sua vida? Tá? E não precisa, se você é um homem, automaticamente quem foi a mulher que olhou e te fez, que fez com que você se visse até melhor do que você era, através dos olhos dela? Esse olhar fez a diferença. Esse olhar, fez com que esse homem, ele se superasse. Eu estava assistindo uma palestra do Ítalo. Ele faz o Fórmula do Érico, o 6 em 7, e ele dizia o seguinte: a coisa mais importante que a minha esposa me disse foi o dia que eu falei para ela que eu investi tudo que nós tínhamos num negócio que eu tinha dentro de mim certeza de que isso ia dar certo, mas eu não podia garantir. E ela olhou para mim e disse: eu confio em você. E isso fez com que hoje ele seja uma referência dentro do mercado de lançamento 6 em 7. 6 em 7 é quando você consegue fazer 6 dígitos, ou seja, mais de 100 mil em 7 dias de lançamento de um produto online. Na verdade, hoje ele faz 7 em 7, 7 dígitos em 7 dias. Ou seja, mas no início, quem fez a diferença? Quem deu força para ele? Foi a esposa. Foi essa frase: eu confio em você. Então, o quanto nós somos, literalmente protagonista na história dos outros e nem nos damos conta. Quando quem foi que disse assim? Quando a Luciana me disse: olha, você contou a história, eu fiquei até emocionada porque parecia verdade. Luciana, isso ocorre por causa de uma professora de história minha, de quando eu estava na 5ª série. Eu adorava história, adorava mitologia, tanto que às vezes, dependendo da aula, ela dizia para mim: quais são as histórias ou as lendas dessa época, que eu sempre amei. E ela fez uma grande diferença. Porque um dia ela olhou para mim e falou assim: nunca perca a tua capacidade de contar histórias, porque isso é que envolve, não é a história em si, não são os dados, é o quanto emocionalmente você se envolve na história. Então, essa mulher foi uma protagonista na minha vida e eu não lembro nem o nome dela. Olha que maluco. Então, quem são as mulheres protagonistas na sua vida, que fazem a grande diferença na sua vida, que fizeram a grande diferença na sua vida?
e que hoje talvez você não lembre nem o nome. Quem são as mulheres que nesse mês da mulher você quer realmente parar por um momento e agradecer essa mulher, porque sem ela você não seria quem você é hoje? Eu acho que falar em protagonismo é isso. Por exemplo, eu não posso pensar, em falar sobre a minha história sem falar sobre a minha avó. A minha avó italiana, que me dizia que não importava o que acontecia, eu tinha sangue italiano na veia, então eu ia conseguir tudo o que eu queria. Sobre a minha mãe, que muitas vezes me puxou e falou: opa, vão mais devagar aí. E que quando eu precisava, eu ligava e falava: mãe, e ela dizia para mim: relaxa, fica tranquila, eu vou acender uma vela e rezar para Nossa Senhora. Tá? Isso fez toda a diferença, porque quando ela falava isso, eu tinha certeza que Nossa Senhora ia atender ela e eu ia conseguir fazer o que eu precisava. Tá? Quantas e quantas vezes eu não fiz isso? E ainda faço. Quantas vezes não ligo para minha mãe e digo: mãe, dá para acender uma vela e fazer uma novena para mim? Porque sem esse protagonismo, tá, tão invisível, que nunca vai aparecer aqui na tela, eu não seria quem eu sou hoje, eu não teria a fé que eu tenho hoje, eu não teria esse lado, tá, de confiar profundamente em algo maior. Eu sei que nós estamos falando sobre o mês da mulher, mas nós temos que lembrar também o protagonismo dos homens. Se não fosse o meu pai que me levasse em todo tipo de ritual religioso, eu não seria a pessoa eclética que eu sou hoje, a pessoa aberta, a pessoa, sabe, que olha em cada religião e vê o melhor. Então nós somos protagonistas da vida de muitas pessoas, direto ou indiretamente, mas nós também temos as pessoas que sem elas nós não existiríamos, ou seja, elas foram as protagonistas da nossa vida. Então eu vou deixar uma lição de casa para cada um que está ouvindo essa live. Você essa noite, tá? Eu não sei que horas você está assistindo a minha live, se é agora mesmo, ou se você vai estar assistindo gravada, mas você vai reservar 5 minutos e vai fazer uma oração de agradecimento por todas as mulheres e homens que foram protagonistas na sua vida, que transformaram você no ser que você é hoje, porque isso é protagonismo. Quando nós falamos de uma pessoa importante, nós falamos que essa pessoa só existiu porque muitas outras pessoas foram protagonistas na vida dela. Bom, eu sei que o objetivo era nós falarmos sobre um pouco mais de política, falarmos sobre as pessoas que estão hoje, talvez, assim, sendo referências, mas eu preferi por usar essa live para nós lembrarmos as nossas raízes, lembrarmos o que a constelação nos diz, que são os nossos antepassados, aqueles que nos transformaram em quem nós somos. Tá? Na constelação nós dizemos: você mora no meu coração. Então, se você não quiser rezar, você pode dizer, pensar nessa pessoa, por exemplo, na minha vovó: você mora no meu coração e sempre vai morar. Na minha mãe, você tem o seu lugar no meu coração e sempre vai ter. Pai, você tem o seu lugar no meu coração e eu sou quem eu sou porque você existiu. Então eu acho muito importante nós honrarmos aqueles que nos transformaram em protagonistas. Tá? Isso vale para homens e mulheres. Estamos passamos aí no dia 8 pelo Dia Internacional da Mulher, mas eu quero te convidar a honrar quem te transformou em protagonista, porque eles foram os protagonistas da sua vida. E essas pessoas são tão importantes quanto todas as pessoas que estão brilhando aí e fazendo a diferença como modelos, mas elas também têm os protagonistas na vida delas. Essa era a minha mensagem dessa semana. Espero ter trazido para vocês um pouco mais de força aí para o feminino, um pouco mais de cura para o feminino, de entender que mesmo quando nós fazemos pouquíssimo, nós já estamos fazendo muito. Porque a mulher é o único ser que traz luz para o planeta. O homem, ele vai trazer a realização. Então, quando eu consigo olhar para um homem
e olhar para ele, ver o seu melhor e acolher o que ele tem para me dar de melhor, eu posso materializar o que eu quiser na minha vida e ele também. E é esse o meu propósito, curar as pessoas, curar o feminino para que o feminino cure o masculino e para que através disso a gente cure a nossa sociedade. Eu sei, é um sonho muito ousado, mas meu avô dizia para mim, meu avô materno, se você quer chegar na lua, imagina, você tem que focar muito além da lua. E é o que eu tô fazendo. Quem sabe assim a gente chega na lua e cura o feminino. Eu já vou estar muito feliz. Gente, muitíssimo obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Eu espero ter colaborado mais um pouquinho. Eu espero que realmente ter trazido para você um pouquinho da magia das lendas, a comédia, que eu gosto tanto, as comédias gregas, e a consciência do nosso poder, tá? A Thaís está dizendo, que bálsamo de live. Que obrigada, Thaís. A Ana está dizendo, como sempre, eu adorei. Que bom, fico muito feliz. E a Luciana, gratidão. Eu também tenho muita gratidão a cada um de vocês. Vejo vocês na semana que vem, ok? No mesmo horário. Entre 3 e 13 e 5 eu estarei aqui. Um super beijo para vocês. Opa!